Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área, mais uma vez. E hoje, 14 de maio de 2021, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E aí, preparado para os trabalhos? Na aula passada, pessoal, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os assuntos que irão ser abordados na segunda unidade, tá? Estudamos sobre evolução da vida biológica, tá? E estudamos também a evolução humana, um pouco sobre a teoria de Darwin e um pouco também sobre a teoria de Lamarck. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar vida e evolução, origem da vida. Professor, como assim? O que é que a gente vai estudar nisso? Nós vamos tentar compreender um pouco mais sobre como tudo isso aconteceu há milhares de anos atrás, tá? Como trabalhamos na aula de sábado passado, cada um tem sua visão sobre como surgiu a humanidade. Enfim, a gente respeita, a gente deve respeitar a opinião de todo mundo, tá bom? Na aula de biologia, nós vamos conhecer um pouco mais sobre como, segundo o cientista, surgiu a humanidade, tá? A origem da vida. Vida e evolução, origem da vida. Esse vai ser o tema que vamos abordar hoje, como eu falei anteriormente, tá? Na aula passada, a gente já explicou um pouco mais sobre como começou no início, né? Que foi a questão mais voltada pela teoria do Big Bang, onde vem a questão da explosão que houve, a junção disso e daquilo outro, e veio a questão dos micro-organismos que surgiu e por aí vai, tá? Então hoje a gente vai dar sequência daí por diante, beleza? A ideia principal da evolução biológica é que todos os seres vivos compartilham um mesmo ancestral. A partir dela surgiu a enorme variedade de espécies que encontramos hoje. Pode-se dizer que a evolução é o processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram a partir de antigos ancestrais. Daí surgiu o criacionismo, o evolucionista e o neodarwinismo, tá bom, pessoal? Que a gente vai abordar um pouco a respeito sobre esses três, tá? O criacionismo surgiu em meados do século XIX. De acordo com o criacionismo, as espécies foram criadas por ato divino e se mantêm imutáveis até hoje, não é? Que vem a questão da Igreja católica vírgula, né? A Igreja cristã, porque tanto a católica quanto a espírita, a evangélica, as igrejas, né? As religiões que acreditam em Cristo, acreditam nisso, tá? Também em meados do século XIX começa a ganhar força a teoria do evolucionista. Nesse contexto, as ideias de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace são as mais consistentes para explicar a evolução dos seres vivos. Darwin afirma que os seres vivos, inclusive nós seres humanos, descendemos de ancestrais comuns que modificaram-se ao longo do tempo. Como assim, professor? Darwin e Alfred Russel, eles trouxeram essa teoria que afirma que nós hoje somos descendentes de antepassados, né? De pessoas que já viveram aqui há milhares de anos e que foram se adaptando conforme a atual situação, né? E também há rumores de que a gente está num processo de construção ainda. Ou seja, daqui 50 ou 100 anos, as pessoas que viverão, que habitarão a face da Terra, já vão ter, como posso dizer,
diferenças de nós que atuamos na Terra atualmente, tá? Isso muitos chamam de mutação. Ah, nós vamos nos tornar mutante? Não, tá? São mudanças que acontecem ao longo da vida, né? Que isso também acontece devido ao DNA. Lembra o que estudamos na unidade passada? Pois bem, atualmente a teoria do neodarwinismo explica a evolução dos seres vivos. Ela surgiu no século XX e representa a união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com as descobertas nas áreas da genética, como as leis de Mendel e as mutações, que foi basicamente o que eu falei há pouco tempo, tá? Então nós temos aí o criacionismo, que acredita na criação divina, não é? Acredita que tudo foi criado por Deus e que permanece intacto assim, tá? Depois veio a teoria evolucionista, tá bom? Que acredita na questão da evolução da espécie, né? Que as espécies antepassadas foram se adaptando ao longo do tempo para sermos o que somos hoje. E no caso, o neodarwinismo, que acredita que essa evolução acontecerá sempre, através da genética e mutação. Evidências da evolução biológica, tá? Entre as principais evidências da evolução biológica estão o registro fóssil, a adaptação dos seres vivos aos seus ambientes e as semelhanças entre as espécies, que é o que a gente vai abordar a partir de agora. Registro fóssil. O fóssil é qualquer vestígio de organismos muito antigos que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais. O estudo dos fósseis permite reconstruir a imagem de uma espécie já desaparecida e contribui para o estudo da evolução dos seres vivos, a partir das análises entre semelhanças e diferenças entre as espécies. Pode-se concluir sobre o seu surgimento e desaparecimento, tá? Pessoal, o registro fóssil, né? O que a gente acredito que vocês já sabem o que vem a ser, só reforçando. É a questão de quando os cientistas encontram fósseis de animais de pessoas que viveram na Terra há milhares de anos. Hoje existe tecnologias que conseguem detectar, estudos e tecnologias que conseguem detectar a questão de quanto tempo aquele fóssil tem, não é? E tantas outras informações, tá bom? Ah, professor, mas como assim? Como é que esses fósseis viveram há tanto tempo atrás e consegue decifrar tudo isso? Veja bem, como eles estão no meio natural, o que é no meio natural, né? Na terra, está na natureza, está ali conservado, abaixo da terra. Então, esses fósseis, ou ossos, né? Os ossos desses animais ou de seres humanos, dos seres humanos que morreram há milhares de anos atrás, eles permanecem ali conservados. Claro que com o passar do tempo ele vai se deteriorando aos poucos, mas ainda assim consegue encontrar fósseis bem conservados, a depender do local. Adaptação. A adaptação corresponde ao ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vivem. As adaptações são características mantidas nas populações ou fixadas nas espécies por seleção natural, porque tem uma importância relativa na sobrevivência e reprodução dos organismos. São exemplos de adaptação a camuflagem e o mimetismo, tá? Para trazer essa questão da adaptação, a gente pode estar trazendo aí alguns exemplos animais, tá? Como exemplo, o camaleão. A gente sabe que o camaleão ele tem a capacidade de se camuflar, não é? De acordo com a vegetação que ele se encontra. Isso por quê? Para se livrar de possíveis predadores. Então, assim, o camaleão, quando ele se sente ameaçado, ele consegue mudar de cor e se adaptar àquele ambiente. Isso daí é uma questão de adaptação, tá? Temos também animais de pele muito grossa, como exemplo, os mamutes
e outros aí, né? O mamute já morreu, tá, pessoal? Morreu assim, já está extinto há milhares de anos, há vários anos atrás. Então, eles tinham a pele muito grossa e o pelo muito grosso também. Por quê? Porque eles viviam em ambiente frio, tá? Então, eles se adaptavam àquele ambiente para poder sobreviver. Então, a adaptação é mais ou menos nesse sentido. Você conseguir se adaptar a essa situação. Uma questão também somos nós, né? Nós que vivemos na região da Caatinga, né? Nós seres humanos, a gente consegue adaptar a essa questão de chuva e depois de calor, tá? Talvez se vier alguém para cá de um país frio, como exemplo do Canadá, enfim, ou da Sibéria, dessa região da Sibéria, se vier para cá, eles vão sentir uma diferença imensa. Por quê? Lá eles estão acostumados com muito frio. Quando chega aqui o calor é intenso, tá? E bem assim acontece com a gente, se a gente for para esses países dessa maneira, tá bom? Então, o que é que vai acontecer com o nosso corpo? De início, a gente vai sentir muito frio, a gente vai adoecer, pegar uma gripe, no caso deles, uma insolação, uma coisa assim. Mas com o passar do tempo, nosso organismo vai se acostumando com aquilo e vai achar super natural. Semelhanças entre as espécies. A semelhança entre diversos grupos de seres vivos reforça a ideia de que eles podem ter um ancestral comum durante sua história evolutiva, não é? Isso, basicamente, né, conta a história de nós seres humanos. Como assim, professor, a história de nós seres humanos? É essa semelhança entre nós com os primatas que os cientistas acreditam que nós somos descendentes, e nossos ancestrais são descendentes dos primatas, tá? Por quê? Porque os primatas, os macacos, digamos assim, têm a questão óssea, muscular e tudo mais, até as digitais. Os macacos, eles têm digitais únicas igual nós seres humanos, tá? Então, acredita-se que nós somos descendentes deles, tá bom? Um outro animal que eu vi recentemente, que os cientistas acreditam que é descendente dos dinossauros, talvez vocês não fazem nem ideia, e vocês comem muito, que é a galinha, o frango, seja ele caipira ou de granja, tá? Eles perceberam uma certa semelhança entre a galinha ou o galo, enfim, o frango, vamos generalizar, com os dinossauros devido a um osso que eles têm em comum, tá? E a questão da asa da galinha, que é muito semelhante com o dinossauro Rex, né? É uma espécie de miniatura, digamos assim. Se é verdade, só Deus para saber, né? Reza a ciência que é assim, né? Que por base dessas semelhanças, desses comparativos, e que acredita que nós, seres humanos, somos descendentes do macaco e que a galinha, né, é descendente do dinossauro. É através desses estudos, dessas comparações científicas que os cientistas chegam a essa conclusão. Tudo com muito estudo. Professor, isso é decidido assim, de uma hora para outra? Não. São vários e vários e vários anos, muitos anos de estudos e pesquisa, e descobre uma coisa aqui, descobre outra acolá. E não é simplesmente você ter uma ideia, ter uma comparação e simplesmente chegar e divulgar, postar o seu artigo. Não, ele precisa passar por uma bancada de cientistas e analisar toda a sua observação, toda a sua dissertação, tudo aquilo que você conseguiu observar em experimento, na vida cotidiana, enfim, e até chegar ao seu resultado. Então, se aquilo for convincente, é postado e é considerado como algo científico. Do contrário, simplesmente é rabiscos, tá? Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje é uma atividade bem simples, tá, pessoal? O que é que vocês vão fazer? Basicamente o seguinte: vocês irão responder primeiramente ao questionário, são 2 perguntas simples, tá bom? Sobre arqueologia e os arqueólogos, tá bom? Em seguida, vocês irão fazer uma pesquisa de uma revista científica, tá? De uma postagem, de uma notícia, falando sobre a descoberta de algum tipo de fóssil.
Pode ser um fóssil animal ou um fóssil humano, tá bom? E aí vocês irão pesquisar e trazer nessa pesquisa, veja bem, nessa pesquisa, aliás, precisa conter pelo menos o seguinte: onde aconteceu e qual foram os meios que eles chegaram à conclusão daquilo. Professor, como assim? Um exemplo, está lá na revista: arqueólogos encontraram o fóssil tal na cidade tal. Então, logicamente, lá, quando você lê, vai estar escrito lá, falando sobre tudo. O cientista fulano de tal, de não sei aonde, descobriu o fóssil de um exemplo, de um dinossauro que viveu há tanto tempo atrás. Esse fóssil foi possível, por meio da tecnologia tal, foi possível detectar isso, ou determinada situação, assim, assado. Sobreviveu, passou pela Terra por volta do ano tal, e, enfim, se possível até fotos desse animal, tá bom? Algo mais ou menos assim, beleza? E na aula de hoje tivemos a oportunidade de retomar um pouco sobre o que estudamos na aula passada e também falamos sobre a evolução da vida, tá? A origem da vida, como tudo surgiu. A gente já havia conversado a respeito disso na aula anterior do sábado, tá bom? E da sexta também, passada. E hoje a gente deu sequência, tá? A gente compreendeu um pouco mais sobre como a ciência chega a essas conclusões, tá bom? Depois vocês foram orientados a realizar a atividade, que consiste em responder 2 perguntas bem simples e fazer a pesquisa, beleza? Então, por hoje é isso. Desde já, muito obrigado, tá bom? Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade. E vocês sabem que qualquer dúvida é só procurar o professor. E lembrando também que a atividade deve ser mandada no privado e não no grupo, tá bom? Desde já, muito obrigado. Qualquer coisa é só procurar. Beleza?